Oi gente, eu sou a Carla, seja muito bem-vindo ao Gene Geek, bem-vindo de volta se você já é inscrito aqui no canal. E hoje eu vim falar sobre um assunto que atormenta a vida de um leitor, que é a ressaca literária. Eu venho passando por um negócio que eu não sei nem se eu mais posso chamar de ressaca, porque é um desânimo com a leitura que eu tenho desde, sei lá, 2022, 2023, já tem mais de um ano. Então, no último vlog, né, eu comentei que eu tava, assim, mal por causa disso, porque eu sempre gostei muito de ler, então assim, eu queria acabar logo com isso. Tentei diversas maneiras, voltava a ler um livro, não sei o que, mas não tinha aquela empolgação, aquela energia que eu acho que você que lê vai me entender, que é um negócio que dá na gente, que a gente fica assim, obcecado pela história, e a gente lê, só pensa naquilo. No livro, no caso, não besteira. Parece que eu só penso naquilo. E simplesmente eu não conseguia pegar uma leitura pra continuar com isso, sabe? Então eu tava já ficando meio desesperada. E aí eu decidi fazer o vlog, que já tá postado aqui. Se você ainda não viu, sugiro que você veja até antes desse vídeo, porque lá eu falo um pouco já disso, da minha crise existencial, a crise com conteúdo, com a leitura. E eu mostro ali um pouco do meu dia a dia, do meu dia, né? No caso que eu gravei um dia só. E lendo Dentes de Dragão. Que foi um livro que eu escolhi, assim, que eu vou falar mais pra frente, que essa é uma das dicas que eu vou dar aqui. Pra se você também tá passando por isso de ressaca literária, assim, essas dicas podem te ajudar. Então fica comigo até o final desse vídeo, que se você não sair daqui sem ressaca, ou pelo menos tentando com ideias novas aí pra tentar voltar a ter o gosto pela leitura, vai continuar assim, porque não tem muito que eu possa fazer, né? Então foi um vlog que foi uma ótima ideia eu fazer, porque me ajudou. Foi o meu processo. Talvez te ajude também, então já começa aí com a primeira dica pra você sair da ressaca literária. Se você for um criador de conteúdo também, não sei. Às vezes você criar um conteúdo falando do seu processo, quem sabe te ajude também, né? Ou se você não for um criador de conteúdo, de repente compartilhar coisas com outras pessoas que entendam esse seu sentimento, talvez seja uma boa forma de você iniciar esse processo de cura aí da ressaca. Mas como eu tava falando, eu fiz o vlog e isso foi uma ótima ideia, porque me ajudou nesse processo. Eu consegui me empolgar de novo com uma leitura como há muito tempo não acontecia. E eu consegui terminar a leitura, já engatei com outro livro que eu peguei, que é A Filha Perfeita. E eu tô gostando bastante, eu acho que eu já cheguei em 50%. E isso, assim, tem uma semana e pouquinho, 2 semanas, mais ou menos. Pra quem lia muito, né, o ritmo que eu tinha decaiu demais, e aí eu fiquei mal mesmo de não estar conseguindo ler por causa da rotina, por causa de, enfim, estresse, ansiedade, um monte de coisa que fica na cabeça que você não consegue se concentrar e se empolgar com a leitura. Mas eu acho que a primeira dica que eu posso te dar de você tentar sair da ressaca literária é: se conheça. Saiba o que você gosta, o que te empolga, porque o que me ajudou foi eu saber exatamente do que eu gosto, qual que é a minha zona de conforto. Nesse momento, você não precisa, nem pensa em sair da sua zona de conforto. Fica nela, porque é o que vai te salvar. A minha zona de conforto, uma delas, né, é a paleontologia, os dinossauros. Tô até com a camisa aqui do Jurassic Park, bem temática, porque é uma coisa que me lembra minha infância, é um comfort pra mim. Por isso que eu tô aqui até tomando um chocolatinho quente, um negocinho bem cozy pra falar nesse vídeo, porque você tem que trazer essa energia, sabe? O que te conforta? Qual que é a sua zona de conforto? Qual gênero ou tipo de história, uma temática? O que te empolga, que faz você ficar bem e tranquilo. Então, primeiro tira um tempinho pra você pensar qual que é. Se você não tem essa temática muito clara, assim como é pra mim, isso de dinossauros, né? E, inclusive, o Michael Crichton é um autor que eu já tinha lido, o livro de Jurassic Park. É um autor que eu gosto da escrita, então eu já conhecia, eu já sabia mais ou menos no que eu tava me metendo. Então, é esse o caminho que você tem que seguir, pelo menos o que eu acho, né? Cada um tem um processo aí. Enfim, isso também faz parte de você se conhecer. A dica número 2 tá meio que conectada com isso. É de você escolher um gênero que te deixa, assim, com raiva, ou emocionado, ou, enfim, com algum sentimento que
Ai, meu Deus, caiu o microfone. Um sentimento que te deixe de alguma forma empolgado, sabe? É isso, que te faça sentir alguma coisa. Porque sabe aqueles livros meio morno que você começa de um jeito e termina do mesmo jeito que começou? Esse livro não vai te ajudar. Então você tem que pegar um livro que mexa com você. Isso que eu tô falando aqui são todas dicas baseadas no que eu sinto, no que eu senti nesse processo todo e que eu acho que pode conversar com algumas pessoas, mas baseia sempre na primeira dica. Se conheça, saiba o que funciona pra você e não custa nada tentar também, né? Então escolhe um gênero, porque, por exemplo, o que faz os meus olhinhos brilharem, que me empolga de verdade, é o gênero de suspense. Eu tava cansada de ler romance, eu tava lendo muito romance, e assim, era um livro atrás do outro que não fazia diferença nenhuma na minha vida, que não tava... eu tava lendo por ler e não tava me agradando. Por mais que eu gostasse de um livro ou outro, nenhum ficava assim, olha, que livro maravilhoso, mudou minha vida. E eu gosto de, às vezes, ter uma leitura assim. Às vezes é bom a gente ter um livrinho que não vai mudar nada, que é uma coisa bem superficial, uma coisinha bem boba e tal, pra dar uma equilibrada, mas sempre disso também cansa, né? E aí uma das coisas que eu pensei quando eu tava tentando sair dessa ressaca foi, eu preciso ler alguma coisa de um outro gênero que não seja romance. Então isso era uma coisa que eu tinha bem clara. Podia não ser suspense também, mas algo nessa vibe, né? Tanto que Dentes de Dragão é uma ficção histórica. Tinha ali uns mistérios, umas coisas, mas não era de suspense. Agora, A Filha Perfeita, que eu tô lendo, é um livro de suspense. Pelo menos é o que tava classificado, né? Mas tá mais pra um drama também, não sei. Mas uma coisa que eu tinha bem clara pra mim era que o suspense é o meu gênero favorito e que pode me ajudar. Já me ajudou antes também, que eu vou falar mais pra frente de alguns livros que eu já li que me ajudaram. Então, um deles é desse gênero. Eu acho que você tem que encontrar isso, aquele gênero que te faz ficar viciado. A dica número 3 é uma coisa que é difícil até pra mim, assim, que é não se force. Às vezes a gente se cobra muito por alguma coisa que é uma coisa que só é com você mesmo, sabe? Não precisa disso. Às vezes a gente vê um conteúdo que a pessoa tá lendo 20 livros por semana e a gente fica, meu Deus, como é que eu não consigo ler nenhum por semana, sabe? Então, parar de comparar o seu ritmo de leitura com o de outras pessoas e encontrar o seu próprio ritmo. Eu demorei muito pra encontrar o meu próprio ritmo de leitura. Na verdade, eu ainda tô reencontrando esse ritmo, porque assim, eu era uma pessoa que lia muito e lia rápido. Teve ano que eu li 40 livros, então era uma coisa que eu fazia muito, com muita rapidez, e agora eu não tenho mais essa capacidade, eu não consigo mais ler 40 livros no ano e tá tudo bem. Então eu preciso reaprender que eu não vou ler mais, não sou a pessoa mais que lê 40 livros no ano. De repente, sei lá, metade, 20, 15 livros no ano e tá tudo certo, entendeu? O importante é ter boas leituras. E é por isso também que eu tô tentando me desapegar daquela ideia de que se eu comecei um livro eu preciso terminar. Se eu não tô gostando nos primeiros capítulos e não tem um motivo pra continuar, eu não vou continuar a leitura, eu vou abandonar. Cara, tá tudo certo, entendeu? É parar de se cobrar tanto de você não precisa, você não é obrigado a nada. Entenda isso. Então descubra o seu ritmo de leitura, descubra os seus horários, porque, por exemplo, eu ler de manhã pra mim não funciona muito. Eu prefiro ler na hora de dormir, antes de dormir. Para algumas pessoas vai funcionar em outros horários, de repente aí quando acaba de acordar. E aí você tem que entender qual o momento que você mais gosta de ler e criar também um ambiente, sabe? Quando eu tava fazendo o vlog, eu coloquei no YouTube lá, tipo, um negocinho de jazz, uma vibezinha de biblioteca, uma coisa bem tranquila pra eu ler. Então cria um ambiente confortável, uma coisa que vai ficar, é o seu momento de leitura, é o seu momento pra relaxar, porque ler tem que ser gostoso. E outra coisa também, se você trabalha em casa, por exemplo, é mais fácil de você fazer isso como eu aqui, que às vezes você tá trabalhando e você não tá rendendo, não tá conseguindo, já tá trabalhando demais. Cara, faz uma pausa, vai ler, cria o ambientezinho, bota uma iluminação legal, bota uma musiquinha tranquila, vai ler um livro, nem que seja um capítulo, umas paginazinhas, e aí depois você volta a trabalhar, sabe? Eu acho que isso até te ajuda na sua produtividade do dia a dia. Então você tem que entender e ir entendendo o que funciona pra você e aceitar isso e fazer isso da sua forma, que às vezes vai ser totalmente diferente do que outra pessoa faz, mas se funciona pra você, então é isso. Né, tá quase frio meu chocolate quente.
A dica número 4 é: procure por indicações, saiba mais sobre a sua leitura. Eu acho que muita gente não vai concordar comigo, talvez, aqui, porque muita gente gosta de pegar simplesmente um livro sem saber da sinopse, sem saber de nada e começar a ler. Só que quando a gente tá de ressaca, a gente tá com dificuldade de engatar numa leitura, é bom a gente saber no que a gente tá se metendo, né? Onde que a gente tá pisando. Então, é legal você procurar por indicações de pessoas que já leram, falaram assim: não, esse ritmo de leitura desse livro é bom desde o começo, é uma coisa sobre isso, vai tratar sobre esses assuntos. Então você já vai ter uma noção do que você gosta, do que você não gosta, e se aquele livro vai te agradar ou não. Eu acho que isso é muito importante nesse momento, porque começar um hábito de leitura novamente, né, recomeçar, é muito difícil. Então, se você tá tendo essa dificuldade, eu acredito que, mesmo se você goste de pegar um livro sem saber nada, abre uma exceção e tenta ler algo que alguém indicou, que te falou, deu algumas informações ali, você sabendo do que se trata a história, porque às vezes vai funcionar melhor. Porque, por exemplo, o Dente de Dragão, eu já sabia algumas coisas, eu já conhecia o autor, então foi algo que me ajudou. Um livro que eu vi uma indicação também da Paula Alexandra, que me interessou muito, me despertou. Sabe aquele foguinho que nasce dentro da gente quando a gente se empolga com alguma história? Me surgiu isso com um livro que ela indicou, que foi Guerra, Adorável Guerra, eu acho que é isso, que é sobre a Afrodite lá, não sei o que ela falou que foi a melhor leitura dela. Então eu fiquei bem assim, quero ler este livro. Só que como eu não tenho o livro, eu falei assim, não, vou ver algum que eu já tenho aqui no meu Kindle, enfim, alguma leitura que eu já tava querendo e tal. E aí eu peguei o Dente de Dragão. Mas eu pretendo sim pegar essa indicação da Paula Alexandra, de repente nos próximos dias, assim, porque foi uma coisa que me despertou muita curiosidade. Outra coisa também é, prefira livros que vão te fisgar desde a primeira página. É como eu falei, se uma coisa não tá funcionando desde o início, você vai desanimar. Não é um momento para você persistir em algo, é um momento para você pegar e assim, diretão, é essa leitura, vai dar certo 100% de certeza, sabe? Então isso tá um pouco relacionado com a dica número 5, que foram algumas coisas que eu tentei ao longo do tempo pra me curar da ressaca, que algumas coisas podem funcionar pra você, outras não, algumas funcionaram muito bem comigo, outras nem tanto, me ajudaram ali mais ou menos, mas cada um é cada um, né? E uma delas é você pegar livros que você já leu e reler, simplesmente, porque se funcionou uma vez, de repente funciona novamente. Pra mim, isso é um pouco complicado, porque eu sou uma pessoa ansiosa. Então, quando eu penso que eu tô relendo um livro, eu penso assim, eu poderia estar lendo outra coisa, eu tô perdendo tempo aqui relendo uma história. Mas eu sei que é uma coisa da minha cabeça que reler livros pode ser uma coisa muito boa também, porque um livro que eu li lá, sei lá, em 2010, 2015, vai ter uma percepção diferente da pessoa que eu sou hoje, porque a pessoa que leu lá atrás não é a mesma que é hoje. A gente tem muitas vivências, muitas experiências que moldam a gente, vão mudando a gente ao longo do tempo. Então, uma leitura pode ser diferente para a mesma pessoa em momentos diferentes. Então, uma releitura pode sim funcionar muito bem. Eu tinha falado que eu ia indicar um livro de suspense, né, que eu falei que é um gênero conforto meu, uma coisa que funciona muito pra mim. E o que eu posso indicar aqui é livros do Harlan Coben. Funciona muito pra mim, gente. Eu não sei vocês, não sei se você já leu algum livro do Harlan Coben, mas é porque as histórias dele te pegam muito e te prendem muito desde o início. São várias histórias que vão se conectando ao longo do livro e vai ter um plot twist, vai ter alguma coisa, algum acontecimento que vai te fazer ficar assim, meu Deus, o que está acontecendo? E é muita informação, é um livro que te prende do início ao fim. É um livro ótimo pra ressaca, né? Porque vai te empolgar de alguma maneira. Inclusive, um livro que me ajudou quando eu tava numa ressaca há um tempinho atrás acho que foi Desaparecido para Sempre. Mas enfim, tenta pegar alguns livros dele, eu vou tentar trazer algumas resenhas, inclusive aqui pro canal, de livros que eu já li dele, e também pegar novos livros pra ler, porque eu acho que do Harlan Coben eu li uns
4 livros. Eu pretendo ler mais, porque ele é um autor muito bom, apesar de ter um padrãozinho aí, não é um autor pra você maratonar vários livros em sequência, porque ele tem um padrãozinho assim que se repete nas histórias. Não que as histórias sejam iguais, mas é um padrãozinho de história que, se você ler muito, pode cansar. Mas é um autor que eu gosto bastante e eu pretendo ler outros livros. Vou ver se eu tenho algum aqui, enfim, vou tentar trazer novas resenhas pra cá pro canal. Um outro tipo de história que me ajuda muito quando eu tô nesse momento que eu não tô engatando com leituras são os romances slow burn, porque, assim, dessa vez não funcionou muito bem, porque eu não queria romance, né? Eu já tava lendo muito romance, etc. Dessa vez não rolou. Mas é uma coisa que sim me ajuda em alguns momentos, porque o slow burn é aquela coisa de você demorar pra acontecer. Então você fica curioso e ansioso pro casal finalmente se entender. Durante a história, quando você vai ver, você já tá em 80% do livro, que é quando vai acontecer lá o clímax do negócio, 90% do livro. A Mariana Zapata é ótima nisso, né? Então são livros que podem ajudar também, porque, pelo menos no meu caso aqui, eu gosto muito de slow burn, e é algo que vai numa crescente, assim, você vai se interessando cada vez mais pela história. De repente também o Enemies to Lovers, se você é dos romances, né? Porque o Enemies to Lovers já começa ali com briga, porradaria, não sei o que, treta. Pode te fisgar desde o primeiro momento, também pode ser uma boa escolha. E por último, uma dica extra aqui que eu posso dar é você criar um sistema de recompensas, sabe? Uma coisa de, você leu 50 livros, então você merece um chocolate. Você merece um chocolatinho quente com marshmallow, sabe? Umas coisas meio assim, de você criar um ambiente também. Essa coisa do ambiente é muito boa, gente. Se você cria o seu momento de leitura para ser aquele momento gostoso, prazeroso, de, nossa, esse momento é o que me deixa feliz, então você vai associar o livro, a leitura, com algo muito bom, algo que vai te tranquilizar no seu dia caótico. Então associa a leitura a bons momentos. Pega uma música legal, uma iluminação mais confortável, se presenteia com coisas, tipo, se eu terminar esse livro eu posso comprar outro. Assim, obviamente, não se cobre, porque esse sistema de recompensas pode ser muito bom, mas também pode ser um tiro no pé, de você ficar assim, meu Deus, eu preciso terminar esse livro porque eu quero muito comprar aquele livro. Então, assim, também não vá ficar doido, né, galera? Então essa dica é uma dica extra justamente por causa disso, que ela pode ser um pouco perigosa também nesse sentido. Eu acho que a ideia é você fazer o momento da leitura ser algo agradável e tranquilo pra você. Você tem mais alguma dica pra sair da ressaca literária? Algo que funcionou muito bem pra você? Deixa aqui nos comentários, comenta aí a sua trajetória, faz o seu depoimento, porque esse momento é um momento muito complicado na vida de qualquer leitor, né? Então é bom a gente trocar ideia, trocar informações pra gente conseguir passar por esse momento de forma não tão traumática. Se você gostou das dicas, deixa o seu like nesse vídeo, e se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve pra não perder mais nenhum conteúdo aqui, que eu falo de livros, de doramas, que eu acho que você pode gostar. Então vem fazer parte do lado geek da força. Eu te encontro numa próxima, um beijo, tchau!